O telefone oculto. A sombra que se projeta sobre a coroa britânica. Uma onda de inquietação e tensão varre o Reino Unido, após uma revelação que, a confirmar-se, poderá alterar profundamente a estabilidade interna da família real. O que começou por ser uma descoberta aparentemente insignificante, um telemóvel antigo e gasto, transformou-se numa questão de dias, no epicentro de uma perturbadora controvérsia que ameaça corroer a confiança dentro dos muros da Clarence House. De acordo com fontes próximas do palácio, o príncipe William descobriu o aparelho acidentalmente dentro do carro particular da rainha Camila. Cuidadosamente escondido num compartimento junto ao banco do condutor, o telefone tinha um pormenor ainda mais intrigante. Um cartão SIM solto, não registrado em nenhum sistema oficial de comunicações da realeza. Esta descoberta, longe de ser ignorada, suscitou uma silenciosa inquietação no herdeiro do trono, levando-o a agir com uma cautela invulgar até para os padrões da realeza. Durante vários dias, William optou pelo silêncio. Não informou imediatamente nem o seu pai, nem os seus conselheiros mais próximos. Em vez disso, decidiu examinar o aparelho pessoalmente, tentando compreender a extensão total do que tinha encontrado. Fontes internas indicam que, ao ligar o telefone, detectou irregularidades que intensificaram as suas suspeitas. Embora o conteúdo exato permaneça secreto, o impacto do que observou foi suficiente para alterar o seu comportamento e, consequentemente, desencadear uma série de investigações internas sem precedentes. A pergunta que agora domina as conversas dentro e fora do palácio é perturbadora. Por que é que a rainha Camila teria um segundo telefone não registrado, num ambiente em que toda a comunicação é estritamente regulamentada e monitorizada? A existência de um canal alternativo levanta questões inevitáveis. Seria uma simples medida de privacidade ou algo mais complexo? As suspeitas surgiram com o testemunho de um conselheiro veterano do palácio, identificado como Harris, que notou um padrão invulgar na rotina da rainha. Todas as tardes, Camila saía dos seus aposentos privados e caminhava sozinha até ao pátio das traseiras, onde estava estacionado o seu veículo pessoal. Sem acompanhante, sem secretária e sem permitir que ninguém se aproximasse, permanecia dentro do carro durante longos períodos, aparentemente envolvida em conversas sussurradas. A princípio, estas ações pareceram triviais. No entanto, a repetição constante e a natureza secreta destes encontros começaram a gerar preocupações. Harris relatou que, em mais do que uma ocasião, ouviu excertos de vozes vindos do interior do carro, sussurros, pausas prolongadas e um tom cauteloso que sugeria extrema discrição. Foi este comportamento que finalmente decidiu relatar ao príncipe William. No contexto da família real, onde cada gesto é observado e cada detalhe analisado, este tipo de sigilo é especialmente significativo. A reação de William, porém, foi contida. Ouviu o relato sem julgamento, apenas acenando com a cabeça. Mas dias depois, durante uma visita a Clarence House, as suas ações indicariam que tinha levado o aviso muito a sério. A descoberta do telefone marcou um ponto de viragem. Nessa mesma noite, William saiu da residência sem partilhar a sua descoberta com ninguém. Trancou o aparelho na sua secretária pessoal e passou dias dividido entre o seu dever institucional e a sua lealdade à família. Como futuro monarca, compreendia a potencial gravidade da situação. Enquanto filho, o peso emocional era inegável. As conversas começaram a dissipar-se como ecos distantes nos corredores de pedra. Os criados, antes coordenados em silenciosa harmonia, evitavam agora o contato visual. Havia algo no ar, uma tensão invisível que pairava sobre cada canto. Harris foi o primeiro a reparar, mas nunca mais mencionou o assunto. Lá fora, os jardins do palácio permaneciam intocados, alheios a qualquer inquietação. As roseiras de que Camila cuidava todas as manhãs floresciam com a mesma graça delicada sob a suave luz do pôr do sol. Mas, lá dentro, nos aposentos privados do herdeiro do trono britânico, a serenidade era apenas uma ilusão cuidadosamente cultivada. O príncipe William compreendera algo com absoluta clareza. O que descobrira não era simplesmente um telefone antigo, era uma porta inesperada para um segredo capaz de abalar os próprios alicerces de toda a família real. Nessa noite, uma luz quente iluminava discretamente o escritório privado de William. Sobre a secretária repousava o aparelho, pequeno, gasto, quase insignificante à primeira vista. Diante dele, o príncipe permaneceu em silêncio. Ao seu lado, um assessor de confiança, alguém habituado à rotina administrativa e ao peso da discrição. A porta estava fechada.
Não existiam registros, anotações ou gravações oficiais, apenas 2 testemunhas e um objeto que já começara a mudar tudo. Segundo o relato posterior do assessor, William premiu o botão de ligar/desligar. O ecrã iluminou-se lentamente, revelando ícones familiares. Ambos se inclinaram para a frente, observando em silêncio. A primeira coisa que apareceu foi o histórico de chamadas. Números repetidos, inúmeras vezes. Alguns guardados com nomes abreviados, outros completamente desconhecidos. Os horários coincidiam com uma precisão perturbadora. Tardes específicas, momentos em que Camila se retirava para o seu veículo particular, longe dos olhares indiscretos. William abriu então a caixa de entrada de mensagens. Fragmentos de conversas surgiram no ecrã. Breves trocas de mensagens, seguidas de longos silêncios. Ficou claro que estas comunicações ocorriam apenas em absoluta privacidade. Entre os nomes, um destacava-se com frequência: Laura. As mensagens eram concisas, por vezes enigmáticas. Frases incompletas, abreviaturas, referências descontextualizadas. No entanto, o tom sugeria uma proximidade inegável. Uma comunicação íntima entre mãe e filha. Algumas palavras destacavam-se como peças de um puzzle incompleto. Compromissos, transferência, outra conta, manter confidencial, aguardar confirmação. O assistente não disse nada, apenas observou. William continuou com os ficheiros de voz. Uma lista ordenada por data. Gravações curtas, algumas com apenas alguns segundos de duração. Vozes baixas, frases entrecortadas. Outras eram mais longas, mais interrompidas, como se tivessem sido gravadas em momentos de tensão ou urgência. A qualidade do áudio nem sempre era clara, mas um nome repetia-se: Laura. Numa gravação, uma voz mais velha mencionava um historial e um apoio temporário. Noutra mensagem, uma voz mais jovem perguntava se algo tinha sido processado em seu nome. Não havia locais, nem detalhes completos, apenas indícios, o suficiente para o inquietar. William parou num ficheiro mais longo. Frases fragmentadas apareceram no ecrã. Registros antigos. Alterar código de despesa. Manter interno. Após o evento. Não havia números. Sem explicação completa. Apenas traços vagos, como pinceladas numa tela inacabada. Foi então que o assistente abriu o portátil. Acedeu ao sistema interno de documentos, utilizando as permissões administrativas padrão. Não houve manipulação técnica, apenas uma revisão minuciosa dos registros, tabelas, datas, descrições, aprovações. Compararam cuidadosamente as informações com os registros de data e hora do telefone. Nada foi impresso, nada foi exportado, apenas observaram. O silêncio persistiu até que o assistente apontou para uma entrada específica. Dizia: transferência temporária para atividades externas, pedido do gabinete da rainha. À primeira vista, a linguagem não era invulgar. No entanto, na coluna Unidade Beneficiária Temporária, apareceu um nome desconhecido, que não correspondia às iniciativas oficiais habituais. Aquele nome coincidia com o projeto associado a Laura nas mensagens. Perto dali, outra breve anotação. Ajuste de finalidade sem mais detalhes. William não reagiu de imediato. Simplesmente pediu para rever outras despesas do mesmo período. Apareceram várias pequenas quantias, agrupadas em categorias ambíguas. Novos projetos, com títulos que não se enquadravam nas atividades reais tradicionais. As descrições eram imprecisas, quase deliberadamente vagas. Cada descoberta, isoladamente, parecia inofensiva, mas, juntas, formavam um padrão. Um padrão que não podia ser ignorado. O silêncio reinava na sala, exceto pelo leve teclar das teclas e pela respiração ofegante dos homens. Lá fora, o mundo seguia o seu curso. Lá dentro, começava a delinear-se uma verdade, ainda incompleta, mas impossível de ignorar. William desligou o telefone lentamente. No papel, tudo parecia normal. Os itens financeiros estavam classificados com conceitos comuns em gestão institucional. Financiamento para ligação à comunidade, apoio mediático a eventos, custos de reestruturação da rede de parceiros, categorias amplas, criadas para abranger diversas iniciativas, desde programas comunitários a campanhas de comunicação. Nenhuma delas, isoladamente, sugeria qualquer irregularidade. No entanto, quando analisadas em conjunto, algo não batia certo. Os títulos dos projetos não correspondiam a programas conhecidos ou a iniciativas previamente anunciadas. Eram vagos, quase deliberadamente ambíguos.
A recomendação foi simples: verificar as confirmações de aprovação. O que emergiu desta etapa não foi uma acusação, mas antes uma preocupação. Algumas entradas mostravam autorizações vindas diretamente do gabinete da rainha. Não existiam assinaturas manuscritas, apenas registros internos que estavam em conformidade com os procedimentos estabelecidos. Tudo parecia legítimo, mas as horas destas aprovações coincidiam com horas específicas do dia, tardes em que, de acordo com os depoimentos anteriores, a figura central da investigação permanecia sozinha, isolada no seu veículo. O horário não provava nada, contudo, a repetição estava a tornar-se difícil de ignorar. À medida que a revisão avançava, surgiram novas tarefas relacionadas com o apoio mediático. As descrições eram sucintas: sociedade civil, grupos de defesa de direito, comunicações locais. Nenhuma destas entidades constava das listas habituais de colaboradores associados a fundos ligados à família. Na margem de um dos documentos, uma breve anotação destacava: pedido de confidencialidade dos mídia. Em circunstâncias normais, não teria causado estranheza. Afinal, a descrição é uma ferramenta comum na administração pública, mas, neste contexto, juntamente com os registros de chamadas privadas e aprovações concomitantes, assumiu um outro significado, o de uma possível intenção de limitar a visibilidade. Foi então que o nome começou a repetir-se. Laura, não como uma pessoa explicitamente identificada, mas como uma referência em várias linhas. Fase de preparação do projeto Laura. Coordenação de localização. Laura. Apoio temporário de pessoal. Laura. Os valores associados eram pequenos quando analisados individuais, mas, somados ao longo de um trimestre, o volume era significativo. Uma das descrições continha uma frase particularmente ambígua: para atividades pessoais não especificadas. Imediatamente surgiu a dúvida: seria logística? Transporte? Equipa de apoio? Ninguém conseguia responder com certeza, e, no entanto, nenhum documento apontava para qualquer desvio de fundos. Tudo o que existia eram indícios: um número de telefone oculto, conversas privadas entre mãe e filha, transferências temporárias, nomes de projetos invulgares e uma recorrência persistente de termos associados à descrição, elementos isolados que, reunidos, começaram a formar uma narrativa implícita. A revisão prosseguiu em silêncio. Novas entradas surgiram sob títulos como Programa de Novas Ligações, Iniciativa de Apoio Especial e Fundo Ponte. Nenhum deles tinha sido mencionado em relatórios públicos anteriores. As descrições mantiveram-se genéricas: coordenação, preparação, anúncio pendente. Na coluna da responsabilidade, a mesma fonte repetia-se incessantemente: o gabinete da rainha. A atmosfera na sala tornou-se tensa. Não houve acusações, nem sequer insinuações diretas, apenas uma questão persistente: por que é que as comunicações privadas, possivelmente de natureza pessoal, pareciam coincidir com movimentações de fundos institucionais? A prudência ditou uma pausa. Continuar poderia atrair atenção desnecessária. A proposta era comparar, no outro momento, os diários públicos das pessoas envolvidas com os registros analisados. Talvez houvesse uma explicação legítima ainda por revelar. Antes de terminar a sessão, restava apenas um último item a analisar: uma gravação de voz que não tinha sido reproduzida até então. O arquivo era breve e de qualidade imperfeita. Uma voz feminina, reconhecível, mas fraca, pronunciava lentamente: coloca primeiro esta parte por baixo do teu nome, o resto depois em voz baixa. A noite de 11 de novembro será recordada como uma das mais tensas da história recente da monarquia britânica. As luzes da Clarence House permaneceram acesas durante muito mais tempo do que o habitual, como se o próprio edifício se recusasse a dormir, dada a gravidade do que estava prestes a acontecer. Nesta densa atmosfera de silêncio e expectativa, o príncipe William chegou com passos firmes, transportando um telemóvel antigo e uma série de documentos impressos com evidente urgência. Sem se anunciar ou oferecer explicações preliminares, Guilherme dirigiu-se diretamente ao gabinete privado do rei Carlos. Ali, numa sala que testemunhara inúmeras decisões de Estado, colocou em cima da mesa os objetos que mudariam o rumo da conversa, e possivelmente o nível de confiança no seio da família real.
Charles observava o filho em silêncio, o rosto marcado por um misto de surpresa e cansaço acumulado. William não perdeu tempo com discursos. Ligou o aparelho e, com uma precisão quase cirúrgica, começou a revelar o que tinha descoberto. Não havia drama no seu tom, apenas fatos, dados e sequências que falavam por si. Era uma apresentação fria e estruturada, como se fosse um relatório oficial impossível de ignorar. De seguida, um nome apareceu no ecrã: Laura. Nesse instante, o rei ergueu o olhar bruscamente. Algo na sua expressão mudou imediatamente. O ar pareceu tornar-se mais denso, e o silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo sussurro suave do vento contra as janelas. "Tragam-na aqui", ordenou Charles por fim, com a voz baixa, mas firme. Cerca de 10 minutos depois, Camila entrou na sala. Vestia um roupão leve e tentou manter a compostura, embora uma sombra de inquietação lhe cruzasse o rosto ao ver William sentado ao lado do rei. A porta fechou-se atrás dela, selando um momento que nenhum dos presentes esqueceria. Os três sentaram-se em redor da velha mesa de madeira, símbolo das deliberações internas e das decisões cruciais. Contudo, nunca antes aquele espaço havia carregado uma tensão tão palpável. Charles iniciou a conversa calmamente, perguntando diretamente sobre a existência do telefone e a natureza do seu conteúdo. Guilherme não interveio, simplesmente deslizou o dispositivo em direção a Camila. Ela olhou por um breve instante antes de abanar a cabeça negativamente. "Não é meu", disse ela baixinho, tentando parecer firme. Mas, quando Carlos acedeu, as mensagens e as conversas associadas ao nome de Laura começaram a surgir. Uma após outra, a expressão de Camila foi se alterando lentamente. O que antes era negação transformou-se numa inquietação difícil de disfarçar. Foi então que William colocou os documentos impressos em cima da mesa. Resumos financeiros cuidadosamente organizados, com datas e valores que correspondiam às conversas registradas ao telefone. Não havia acusações diretas, apenas uma apresentação impecável, que deixava pouca margem para interpretações alternativas. "Estes pedidos foram feitos através do gabinete da rainha", disse em tom neutro, "e todos estão ligados a projetos em nome da Laura." A atmosfera tornou-se sufocante. Carlos permaneceu em silêncio durante alguns segundos, que pareceram uma eternidade, antes de olhar diretamente para Camila. "Há alguma coisa que queira explicar?" A resposta veio com uma voz trêmula, mas resoluta. "Não fiz nada de errado. Foi tudo mal interpretado. Eu só queria ajudar a minha filha. Ela precisa de segurança." William não respondeu, mas o seu olhar refletia dúvidas impossíveis de esconder. Charles, por sua vez, começou a tamborilar com os dedos na mesa, um gesto que denunciava a sua atenção contida. "Ajudá-la?", repetiu. "Desviar fundos? Esconder projetos fora dos registros oficiais?" Camila tentou justificar-se. Insistiu que as quantias eram pequenas, que as finanças reais não tinham sido afetadas e que ela não tinha ganho nada pessoalmente. Mas a paciência do rei esgotou-se. "Pode jurar que nunca usou fundos reais para fins pessoais?" A pergunta pairou no ar. Camila não respondeu. Baixou a cabeça e as mãos começaram a tremer sobre a mesa. Alguns segundos depois, o silêncio foi quebrado por um soluço abafado. "Só queria garantir que a Laura estava protegida", confessou entre lágrimas. "Se algum dia perder o meu lugar aqui, não quero que ela fique sem nada." Guilherme desviou o olhar. Carlos permanecia imóvel, mas a sua raiva transformara-se em profunda decepção. "Acha mesmo", disse ele suavemente, "que o lugar de alguém nesta família é definido pelo dinheiro? Esqueceu-se daquilo em que se baseia a nossa honra?" As palavras de Camila foram interrompidas por soluços. Longe de acalmar, a conversa rapidamente se transformou numa discussão acesa. William bateu com os papéis na secretária, avisando que, se a imprensa descobrisse, as consequências seriam devastadoras e impossíveis de controlar. Camila, magoada e na defensiva, respondeu acusando-os de questionarem a sua lealdade. Os ânimos exaltaram-se, a tensão atingiu o auge, até que um baque seco interrompeu tudo. Carlos bateu com a palma da mão na mesa. "Basta!" A tensão explodiu sem aviso. Camila Parker Bowles levantou-se abruptamente, com o rosto corado, as lágrimas ainda a escorrerem-lhe pelas bochechas. Contudo, a sua voz já não tremia, endurecera como uma lâmina gélida. "Vocês não percebem nada", disse ela com firmeza. "Tudo o que fiz foi para proteger a posição desta família." A porta bateu atrás dela, deixando Carlos III e o príncipe William num silêncio denso, quase sufocante. Ninguém se atreveu a falar. Ninguém sabia o que iria acontecer a seguir. Apenas uma certeza se instalou dentro das paredes da Clarence House. A partir daquela noite, nada seria como dantes.
Na manhã seguinte, Londres acordou sob um céu cinzento e carregado, como se a cidade antecipasse o peso do que estava prestes a ser revelado. Por volta das 6h30, começaram a surgir as primeiras manchetes nas plataformas digitais. Uma delas rapidamente dominou a conversa pública. Família real dividida no meio de disputa financeira. A origem da fuga era incerta. Alguns jornais divulgaram documentos internos da Clarence House. Outros sugeriram um vazamento cuidadosamente orquestrado. O palácio, por sua vez, manteve-se em silêncio. Mas este silêncio só alimentou a tempestade. Em poucas horas, a história espalhou-se por todos os meios de comunicação, gerando uma onda de perguntas impossíveis de conter. Quem autorizou as transferências? Os fundos de caridade foram mal utilizados? Qual foi exatamente o papel de Camila? Em Westminster, a reação foi imediata. O parlamento convocou uma sessão de emergência. Os membros da oposição exigiram total transparência em relação a todos os gastos relacionados com a monarquia nos últimos 3 anos. Argumentaram que a confiança pública não podia ser mantida com evasivas ou declarações ambíguas. Foi emitido um comunicado cauteloso pelo gabinete do primeiro-ministro. Reafirmou a confiança na instituição da monarquia, mas reconheceu a necessidade de abordar quaisquer preocupações com rigor e clareza. Entretanto, a comunicação social internacional intensificou a sua cobertura. Os órgãos de imprensa e os jornais de prestígio analisaram cada detalhe com cautela, mas o tom geral indicava uma crescente desconfiança. Alguns artigos começaram a ressuscitar polêmicas antigas relacionadas com as finanças da família real, levantando uma possibilidade perturbadora, a de que o atual escândalo fosse apenas a ponta do iceberg de um problema muito maior. No meio desta crescente pressão, uma imagem começou a circular rapidamente nas redes sociais. Mostrava Laura, a filha de Camila, sentada num canto discreto de um restaurante exclusivo em Londres, ao lado de Lady Branson, uma figura anteriormente ligada a registros financeiros relacionados com investimentos no estrangeiro. As duas pareciam estar numa conversa profunda. A fotografia acendeu especulações. Utilizadores de todo o mundo analisaram cada detalhe. A postura de Laura, a expressão de Lady Branson, até os objetos em cima da mesa. Seria um encontro casual ou parte de uma tentativa de transferência de fundos para fora do país? Não houve confirmações oficiais, mas isso não conteve a onda de teorias. Entretanto, William tornou-se o foco do debate público. Para alguns, era um símbolo de integridade. Um herdeiro disposto a proteger a transparência da instituição. Para outros, representava a traição. O filho que permitia que os conflitos internos viessem ao de cima. As manchetes refletiam esta dualidade, defensora da monarquia ou causa do caos. As sondagens de opinião logo se seguiram. Os resultados iniciais mostraram uma queda notável na confiança na família real, especialmente entre as gerações mais jovens. Surgiram vozes a clamar por uma profunda reforma na supervisão financeira da monarquia, enquanto sectores mais tradicionais desvalorizavam o escândalo como sensacionalismo mediático. No centro de tudo, Camila praticamente desapareceu da vida pública. As declarações oficiais indicavam que estava a descansar por motivos de saúde, embora muitos interpretassem a sua ausência como um afastamento forçado. Todos os seus compromissos foram cancelados ou delegados. O seu silêncio tornou-se ensurdecedor. No interior da Clarence House, a atividade continuava sem cessar. Jornalistas posicionados no exterior relataram que as luzes do escritório de Carlos permaneceram acesas até altas horas da noite. As reuniões eram realizadas à porta fechada, sem fugas, sem declarações, apenas sombras a moverem-se atrás das cortinas. Naquela tarde, a atmosfera no interior da Clarence House era densa, quase sufocante. As paredes, habituadas a guardar segredos de Estado e sussurros de linhagem, pareciam suster a respiração. O rei Carlos convocara uma reunião a portas fechadas. Não havia participantes, nem registros, nem testemunhas externas. Apenas 3 figuras ocupavam a sala: o monarca, o príncipe William e um conselheiro financeiro de alto nível, cuja presença discreta, mas decisiva, confirmava a gravidade da situação. Em cima da mesa, 3 objetos: um relatório de auditoria meticulosamente preparado, uma chávena de chá agora frio e um telefone antigo. À primeira vista, aquele aparelho parecia insignificante, mas, na realidade, era o epicentro de uma crise que ameaçava abalar os alicerces da monarquia. Charles leu o relatório em silêncio, página após página, sem levantar os olhos, sem emitir qualquer juízo.
O som do papel a virar era o único eco na sala. William permaneceu de pé, com as mãos entrelaçadas, observando cada gesto do pai. Não havia necessidade de palavras. Ambos compreendiam que o que estava em causa transcendia o pessoal. Quando o rei chegou à última página, pousou o documento sobre a mesa com uma calma mais perturbadora do que qualquer explosão de raiva. Depois olhou para o filho. As suas palavras foram poucas, mas decisivas. Não posso permitir que o trono fique ainda mais manchado. Não houve qualquer objeção. O conselheiro baixou a cabeça, ciente de que a decisão já estava tomada ainda antes do início da reunião. Aquela frase não era apenas uma conclusão, era uma frase. Nessa mesma noite, Camila foi convocada. Segundo relatos internos, a reunião foi breve e surpreendentemente serena. Não houve discussões acesas, nem recriminações excessivas. Carlos, com uma frieza quase cerimonial, apresentou as conclusões da investigação. De seguida, sem elevar a voz, proferiu o seu veredito. Todos os privilégios reais de Camila seriam revogados. Ela teria de deixar o palácio imediatamente. Não haveria despedidas, nem declarações oficiais, nem cerimônias para amenizar o golpe. A decisão era total, irreversível. Às 11 horas, quando o relógio bateu as horas com uma precisão implacável, um carro saiu discretamente pelo portão oeste da Clarence House. Lá dentro, Camila deixava para trás não só uma casa, mas também uma posição construída ao longo de anos. Não havia fotógrafos, nem multidões, nem despedidas dramáticas. Apenas silêncio. Quase em simultâneo, Laura foi vista a sair de Londres. O seu destino permaneceu desconhecido. Os fragmentos do escândalo começaram a espalhar-se em diferentes direções, como cacos de um espelho estilhaçado. Lady Branson, ligada à imagem que circulou amplamente e desencadeou grande parte da crise, foi banida de todas as organizações e fundos afiliados à família real. A ordem foi cumprida tão rapidamente que os meios de comunicação social não tiveram tempo de reagir. Mas o silêncio não podia durar. Na manhã seguinte, os títulos eram unânimes. O pequeno telefone que abalou o palácio. Imagens da Clarence House inundaram os ecrãs, acompanhadas de análises que falavam de uma fratura interna, silenciosa, mas profunda. A imprensa internacional rapidamente classificou o episódio como uma das mais significativas crises éticas da história moderna da monarquia britânica. No entanto, longe do frenesim midiático, o verdadeiro impacto fez-se sentir nos corredores vazios do palácio. Nessa noite, William caminhava sozinho por um longo corredor pouco iluminado. O eco dos seus passos parecia amplificar-se na quietude. Ao fundo do corredor, sobre uma velha mesa de madeira, estava o telefone. Aquele pequeno objeto, quase insignificante, desencadeara decisões irreversíveis. Parou em frente a ele. Durante um longo momento, simplesmente encarou. Depois, fechou os olhos suavemente. A verdade salvara a instituição. O trono mantinha-se de pé, protegido por uma decisão firme, até mesmo implacável. Mas, nesse mesmo ato de justiça, algo mais se perdera. Porque a verdade, embora necessária, nem sempre repara o que destrói. O vento entrava por uma janela mal fechada, agitando delicadamente as cortinas. Naquele sussurro quase imperceptível, William compreendeu algo que nenhum relatório conseguia explicar. A família já estava fragmentada muito antes de o escândalo rebentar. A decisão de Charles pode ser interpretada de duas formas. Por um lado, como um ato essencial para preservar a integridade da coroa. Num sistema em que a imagem e a confiança pública são pilares fundamentais, qualquer indício de corrupção ou manipulação deve ser eliminado sem hesitação. Nesta perspectiva, o rei agiu não como marido ou pai, mas como guardião de uma instituição que transcende gerações. Mas também pode ser vista como uma tragédia profundamente humana. Porque por detrás dos títulos e dos protocolos existem laços, histórias partilhadas, lealdades construídas ao longo do tempo. A queda de Camila não foi apenas política, mas também emocional. Representou a ruptura definitiva entre o dever e o afeto, entre a responsabilidade e a compaixão. A história deixa uma lição perturbadora. Nos círculos de poder, a linha entre a honra e a lealdade é extremamente frágil. Quando as duas se chocam, raramente há uma saída que não envolva perdas. O poder exige sacrifícios, mas nem sempre especifica quais são. E, por vezes, como naquela noite silenciosa em Clarence House, o preço é uma família que nunca poderá ser reconstruída, mesmo quando a verdade prevalece.